esse número maluco aqui, daí tu subtrai, faz a diferença, acrescenta zero, depois tu vai ver que esse aqui vai caber 0 vezes na diferença e assim por diante. Claro que eu não acho que eu vou fazer esse cálculo aqui. Ele já falou ali, seria muito trabalhoso. Aqui, ó, fixa aqui, ó. Não vou fazer isso, cara. Nem capaz. Né? Então, essa seria uma aproximação para a raiz quadrada de 2 e não uma boa aproximação. Tá? Essa é a grande questão. E o problema da aproximação veio de tu truncar aqui as casas decimais. Tu pegar um número irracional que tem infinitas casas e partir. Ó, não usou mais casas decimais aqui. Então, o processo de racionalização do denominador consiste em multiplicar a fração dada por uma fração equivalente a 1. Oi, o que é isso? Como é que eu vou... Olha só, o processo de racionalização do denominador consiste em multiplicar a fração dada por uma fração equivalente a 1. O que é uma fração equivalente a 1? Uma fração equivalente a 1 é uma fração em que o numerador e o denominador devem ser iguais. Ó, fração que resulta 1. Frações que resultam 3 sobre 3. 4 sobre 4, 5 sobre 5. Se quiser até número negativo, menos 3 sobre menos 3. Isso aqui também, tudo isso aqui vai dar 1. Isso aqui é uma fração que resulta 1. Tá? Fração que resulta 1 tem que ter numerador e denominador iguais. É uma comparação, né? 3 dividido por 3, 1. Menos 3 dividido por menos 3, 1. Isso é uma fração que resulta 1. Então, multiplicar por uma fração equivalente que o numerador e o denominador sejam iguais. É isso que ele está te dizendo. Lê-se desta forma. De modo que o produto dos denominadores seja um número racional. Então, a ideia é essa aqui. Ó. Eu tenho que multiplicar a fração por uma outra fração que resulta 1. Mas tem a seguinte situação. 1 sobre raiz de 2. Eu tenho que multiplicar por uma fração que o resultado dessa fração, que eu vou multiplicar aqui, ó, seja 1. Certo? Ou seja, numerador e denominador seja igual. Então, o que eu penso é assim, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar por quanto é que eu multiplico raiz de 2, por exemplo, para ter o número 2, porque o número 2 é racional, certo? Para tirar de dentro da raiz quadrada, eu preciso de quantos fatores iguais? Responde para mim. 2. 2 fatores iguais. E aqui eu só tenho um fator igual. Então, eu arrumo uma outra raiz quadrada com outro fator 2. Ó. E lembra que essa raiz aqui, ó, essa fração aqui, ó, ela deve resultar 1. Não é? Então, fração que resulta 1, ela tem numerador e denominador iguais. Esse número aqui é chamado de 1. Tá? Agora, pensa comigo, ó. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu fiz isso justamente para obter o número 2. Então, eu não vou me preocupar, vou botar 2 direto agora. Olha, esse número aqui, essa fração aqui, eu tenho no denominador um número irracional. Tá? Olha só, aqui eu tenho um número irracional. Aqui, só um pouquinho, gente. Tá. Isso aqui é um número irracional. Eu só quero falar aqui, porque senão tu vai pensar que toda fração, né? Vamos escrever assim, ó. 2 pertence ao conjunto, só o denominador 2 pertence ao conjunto dos números racionais.
Esse denominador é irracional. E essa divisão aqui também vai dar irracional. Certo? Então, tu tem uma igualdade para 1 sobre raiz de 2. Ó, 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2 vezes 1. Ó, vezes 1. Sim, se tu multiplicar por 1 dá o próprio número. Só que tu escreve ela de forma diferente, de forma que no denominador não tem um número irracional. Essas coisas são equivalentes? Sim, eu usei uma fração equivalente. Ó, multipliquei em cima por raiz de 2, multipliquei embaixo por raiz de 2. Em cima ficou 1 vezes raiz de 2, ficou raiz de 2. Embaixo ficou 2. E o denominador está racionalizado. É isso. Tá. Note que após a racionalização, a fração dada é representada de outra forma. Temos assim uma fração equivalente à primeira, porém com denominador racional. Analise a racionalização dos denominadores de alguns números nas situações a seguir. Vamos racionalizar o denominador 2 sobre 3 raiz de 8. O que eu falo para vocês? Olha, geralmente, tu tem que simplificar as expressões. Em geral, simplifica a expressão. Né? Vamos ver aqui, ó. O que ele está dizendo? 2 sobre... deixa eu botar um pouquinho maior para vocês. Tá. Estão me acompanhando aí? Ó, 2 sobre 3 raiz quadrada de 8 é 2 sobre 3 raiz quadrada de 8. Eu tenho que multiplicar por 1. Essa partinha azul aqui é o número 1. Né? Raiz de 8 em cima, raiz de 8 embaixo. E raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8. Eu consigo os dois fatores que eu preciso aqui, ó, dentro da raiz quadrada. E eu consigo tirar um representante. Tá? E esse 3 continua aqui. Então, fica com 2 raiz quadrada de 8, porque 2 vezes raiz de 8 é 2 raiz de 8. Esse 3 tu copia aqui. Raiz de 8 vezes raiz de 8. Não vai botar raiz de 8 ao quadrado, já vai botar direto 8. Porque tu está fazendo justamente para racionalizar, né? E daí ele multiplica ainda aqui, ó. 3 vezes 8. Não, ele simplifica aqui, ó. 2 com 8, aqui fica 1 e aqui fica 4. 3 vezes 4, 12. Tá? Outra forma de tu resolver, e eu sempre falo isso para vocês, simplifica, né? Simplifica. O senhor Vaguinho fala, simplifica que simplifica. Ó, vou te mostrar aqui, ó. É igual a 2 sobre 3 raiz quadrada de 8. 8 fatorando é 2 na terceira, então tu tem 2 sobre 3 raiz quadrada de 2 na terceira, certo? Tu vai ter 2 sobre 3 vezes grupos de 2 fatores iguais. Com 3 eu tenho um representante e dentro da raiz fica outro fator, 2. Certo? Então eu já simplifico esse 2 com esse 2 aqui, ó. Eu vou ter 1 sobre 3 raiz de 2. E agora, para racionalizar aqui, eu multiplico por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. 3. Consigo tirar o 2 de dentro da raiz, né? Vai dar raiz de 2 sobre 6. Então, isso aqui seria a mesma coisa que raiz quadrada de 8 sobre... quanto mesmo? 12, que ele falou ali. Tá? É a mesma coisa. Tá? Só que essa forma aqui está simplificada. Tá? Com números um pouquinho menores. A fatoração sempre ajuda. Olha ali, ó, vamos racionalizar o denominador.
Tá? Posso apagar aqui? Bom, isso aqui é só um exemplo, qualquer coisa tu pega na gravação depois. Vamos racionalizar o denominador de 3 raiz de índice 4 do número 3. Vamos ver o que ele utiliza. Vamos tirar o congelamento aqui. Utiliza 3 raiz de índice 4 do número 3. Tá? Para tirar dentro... vou ter que congelar porque... Para tirar de dentro dessa raiz de índice 4, eu preciso de 4 fatores iguais. E eu tenho apenas um fator de 3. Então, eu copio essa expressão aqui, ó, aqui 3 sobre raiz de 4, raiz de índice 4 do número 3, certo? E vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, né, para obter a minha fração equivalente. Quantos fatores eu preciso para tirar? Eu preciso tirar... Para tirar de dentro da raiz eu preciso de 4 fatores, e eu tenho um fator. Por isso que ele arrumou 3 fatores aqui dentro, ó, desse aqui, certo? Porque daí esses 3 fatores com esse um fator dá o total de 4 fatores. Tá? Outra coisa aqui, para decidir esse 3, se tu quiser, né? Tu pensa aqui, 4 menos 1, por exemplo, né? 4 menos 1 dá esses 3 fatores, né? E daí tu multiplica em cima e embaixo. Bom, 3 vezes essa raiz dá 3, é só botar um do lado do outro. 3 raiz de índice 4 de 3 na terceira. E aqui, tu fez isso justamente para tirar o 3 de dentro da raiz. O que eu indico vocês, para vocês não precisarem escrever raiz de índice 4 de 3 na 4, porque esse processo foi justamente para chegar aqui, direto. Nesse passo aqui, já escreve 3, né? Porque tu fez isso para obter o 3. Tá? Daí em cima fica isso. Daí corta 3 com 3 aqui, ficou raiz de índice 4 de 3 na terceira, que é raiz de índice 4 do número 27. Alguma pergunta até agora? Não segue? Para eu não seguir? Por enquanto, para eu não seguir. Bernardo. Posso seguir? Então tá, mais alguns minutinhos então, a gente já está terminando. Vamos racionalizar o denominador, esse denominador aqui, dessa expressão aqui. 3 raiz de 3, o denominador é raiz de 3 mais 1, né? A fração, tu tem um raiz no denominador, certo? E daí a gente vai tentar pois é, né, Rosana? Não botou, né? Você teve preguiça ali, foi bom. Tá? Então a gente vai racionalizar isso aqui. Tá? Como a gente tem poucos minutinhos aqui para a aula, eu vou provocar um erro. Vai ser proposital esse erro. Tá? Eu estou me colocando no teu lugar, assim, na tentativa. Tá? Porque eu vou querer que tu leia isso aqui depois. Tá? Essa parte aqui depois. Então, quando tu tem raiz no denominador, o que a gente já entendeu? A gente já entendeu raiz em cima e raiz embaixo. E olha aqui, não é provocar um erro, eu te mostrar o que pode acontecer. Quando tu tem uma soma ou uma subtração no denominador. Tu tem raiz de 3 aqui, mais 1, e daí a tua primeira tentativa seria, vou multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, porque esse aqui junto com esse aqui, eu vou conseguir os meus 2 fatores, e eu racionalizo então o denominador, ver o que vai acontecer aqui. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente sabe que são 2 fatores
dois fatores, eu preciso fazer grupos de 2 fatores e um representante de 3 do lado de fora. 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3, lembra que esse tem que multiplicar esse e esse tem que multiplicar esse. Tá, eu até consegui racionalizar esse aqui, ó, 3. Mas quando eu multipliquei esse por esse, olha o que deu, deu outra raiz. Eu tentei por um lado resolver e não consegui pelo outro lado, certo? Então o que eu vou pedir para vocês? Vou pedir para vocês que vocês leiam e a gente retoma essa situação 2 na aula que vem. Daí tu tem que me lembrar, na aula que vem para a gente tomar ali e quais foram as medidas que nós tomamos para conseguir isso, certo? Ai. Certo então, queridos, posso ficar por aqui então? Tô tricansadão. Falei o dia todo, a manhã toda. Tá? Não esqueçam de me dar retorno dos vídeos ali, se vocês estão conseguindo acessar, tá? Aquela planilha ali, ela vai ser atualizada e tu me diz se tu está conseguindo, se está valendo de alguma coisa, tá? Posso ter a bondade então, Matheus? Era isso? Ficamos por aqui? Bom, tem que começar a parar de gravar então. Tchau, querida. Obrigado. Vou começar a parar de gravar aqui. Tchau, pessoal.